Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é escravidão, ditadura empresarial militar e a dialética brasileira. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui com o QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, tá aí um texto que provocou muita polêmica e tal, um texto que foi publicado no Estado de Minas Gerais, de autoria da Etienne Martins. Coloca aí na tela, Maxwell, o texto, por favor. O texto, com todo respeito a Etienne, que eu nem conheço, é um texto muito ruim, né? Muito ruim. Ela se propõe a fazer uma comparação da comoção provocada pela ditadura vis-à-vis a escravidão. E aí bota a foto do Walter Salles, diz que não assistiu o filme, sabe? Tem coisas que são, enfim, sei lá, meio difíceis de entender. Por exemplo, tá todo mundo falando do filme Emília Pérez, né? Eu não assisti, nem vou, porque, enfim, são coisas mais importantes para fazer na minha vida. Aí eu não vou falar do filme Emília Pérez. Eu não vi. Ah, mas não é um texto sobre o filme, não. É um texto que pega o contexto de um debate levantado sobre o filme. Porra, vai escrever um texto, assista o filme, pô, sabe? Enfim. Mas para além disso, isso é detalhe, o texto apela para uma culpa branca, que é uma coisa típica de nossa era pós-moderna, né? Que é não levantar um debate para mobilizar, para informar, para chamar para ação política. É levantar um debate no sentido de mobilizar uma culpa de fundamento ético, psicológico, cristã, né? Então, você que é branco, você é branco, você é branco, você é culpado, é abstrato, da situação da população negra, todos os brancos, não é a burguesia, todos os brancos. Então, Eribaldo, que é pobre, meu amigo, nascido e criado no Ibura, Eribaldo é branco, né? Bota a foto do Eribaldo aí, Maxwell. Então, Eribaldo também é culpado. Eribaldo é culpado do mesmo jeito que a burguesia brasileira, é isso? Enfim, mobiliza uma certa culpa cristã branca sobre a escravidão. E até aí, esse tipo de apelo, ele é muito difundido, né? Inclusive, ganha muito respaldo nessa ideia de reconhecer seus privilégios. Vocês me acompanham devem ter reparado que eu nunca usei isso e nunca vou usar, viu? Isso para mim é blá 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 pós-moderno misturado com um apelo à culpa cristã. Reconheça seus privilégios. O que é que significa isso? Assim? Que privilégio tem? Ah, não, gente, você tem um privilégio de ser homem. Tá, beleza, eu tenho um privilégio de ser homem numa sociedade patriarcal, então eu posso fazer coisas que uma mulher não pode fazer. Isso é um fato. Dito isso, eu sou um homem negro, né? Estatisticamente, a chance de eu ser assassinado amanhã pela polícia é gigantesca. Ao invés de a gente olhar para uma macroestrutura social que produz miséria, exploração, pobreza, desigualdades, a gente vai ficar entre os explorados e oprimidos, vendo quem é mais ou menos fodido, né? Fazendo uma competição para ver quem é mais explorado, quem é mais oprimido, quem tem mais sua humanidade negada, né? Quem tem mais déficits de reconhecimento. Isso nunca colou comigo. Mas esse texto ele traz uma coisa muito boa. Veja, ano passado eu afirmei, isso gerou polêmica para várias pessoas, que o golpe empresarial militar de 1964 é o maior trauma histórico do Brasil. O golpe empresarial militar de 64 é o maior trauma histórico do Brasil, da história brasileira. E aí muita gente, evidentemente, falou, mas Jones, isso é um absurdo. E a escravidão? Eu aproveito esse texto para voltar no tema. Inclusive, bota o vídeo, Maxwell, do ano passado, que eu afirmei isso, por favor, o vídeo sobre o golpe empresarial militar. Pois bem, aproveito esse texto para voltar no tema. Antes de eu apresentar minha argumentação, eu só quero ler dois trechos com vocês aqui do texto da Etienne, que eu acho que ajuda a gente a introduzir a questão, né? Maxwell vai colocar os trechos na tela. Eu vou ler aqui e vão acompanhando comigo. É por isso que muitas pessoas ligam não ver e não denuncia o fato de que 22 anos de ditadura é tratado como mais doloroso do que 385 anos de escravidão. Fingem não ver por medo de ficarem desempregados, excluídos do mercado de trabalho, taxados como essencialistas, identitários ou até mesmo radicais. Mesmo sabendo que radical é o racismo e seus efeitos letais que a escravidão deixou em corpos como o meu. Presta atenção. Mesmo sabendo que radical é o racismo e seus efeitos letais que a escravidão deixou em corpos como o meu. A escravidão deixou, né? Vamos lá. O segundo trecho é esse aqui, ó. Para quem ainda não entendeu, essa não é uma crítica ao filme indicado ao Oscar, até porque eu não tenho como criticar uma obra que não assisti.
Não assisti porque não é justo com meus ancestrais que foram escravizados pelos descendentes deste diretor que eu colabore conscientemente e voluntariamente com seu lucro. Essa é só uma breve reflexão sobre o tamanho da hipocrisia desse país que idolatra e mantém o status quo da descendência de um povo que cometeu o maior crime da humanidade. Uma reflexão crítica de quem vê somente o rosto de quem foi escravizado em pinturas e muito pouco de quem escravizou, apontando suas características de escravocrata. Se existiram escravizados, também existiram escravocratas. E a herança se faz presente para ambos os lados. Para finalizar, essa não é a carta de cobrança, até porque essa dívida é impagável. Pois bem, vamos lá. O pressuposto do texto da Etienne, assim como vários textos, é a ideia de que as desigualdades raciais no Brasil são fruto da escravidão. Existe racismo no Brasil por causa da escravidão. Existe o hiperencarceramento contra a população negra, a violência policial onipresente contra a população negra, uma divisão socio-racial do trabalho, em que a população negra está sempre nos lugares mais precarizados, mais subordinados à divisão social do trabalho por causa da escravidão, etc. Isso é verdade? Sim, não. Depende como você colocar. Preste atenção aqui, por favor. Veja, o Clóvis Moura, no Rebelião das Senzalas, no prefácio, ele faz uma síntese que é perfeita. Veja, qual é a questão? No Brasil, aconteceu a independência nacional sem abolir a escravidão e aboliu a escravidão sem fazer a reforma agrária. Aí o Clóvis faz todo um debate como do fim do escravismo para a transição do capitalismo dependente brasileiro, as desigualdades fundamentais estruturadas durante mais de 300 anos de escravidão e de colonialismo, elas foram mantidas e transformadas, refuncionalizadas, ainda que mantendo vários aspectos arcaicos, por assim dizer. O que é que significa isso em bom português? Vamos lá. Gente, a história, ela é necessariamente política no sentido de que as estruturas, elas se reproduzem de acordo com os conflitos políticos, as lutas de classe, as lutas políticas e os seus resultados. Então, o Brasil, ele nunca superou desigualdades étnico-raciais, né? Ou socio-raciais. Não foi só porque teve mais de 300 anos de escravidão, foi porque no pós-abolição nunca houve uma transformação radical das estruturas produtivas do país no sentido da classe trabalhadora, ou porque no processo de abolição, embora tenha tido muita luta, muita mobilização popular, a classe dominante conseguiu, como disse o Clóvis Moura, fazer a abolição sem reforma agrária. O que é que significa isso? Não importa, para explicar o hoje, se fosse 500 anos, 1000 anos, 2000 anos de escravidão. A escravidão, ela é uma marca da sociedade brasileira porque nunca houve um processo de ruptura política com o legado escravagista. Nesse sentido, dá para entender sim que o legado escravagista ele se reproduz, ainda que de maneira transformada. Veja, não existe mais escravidão no Brasil. A escravidão acabou no Brasil. O racismo hoje não é a mesma coisa que na época da escravidão. As desigualdades socio-raciais não é a mesma coisa que na época da escravidão. Existe uma linha de continuidade, evidentemente. Essa linha de continuidade existe com transformações, né? Mudanças na forma e conteúdo das relações sociais. Mas, qual é o ponto central? Essa linha de continuidade ela só está colocada porque não houve justamente a ruptura política. Tentando ilustrar essa tese melhor para vocês. Vamos lá. A França teve quase 1000 anos de feudalismo. Feito quase 1000 anos de feudalismo. Lembra? Quando você estuda na escola Carlos Magno, feudalismo, vassalo, sucerano, o feudo e como funcionava, e pipipi, popopó. Lembra tudo isso? Pois é, a França teve quase 1000 anos de feudalismo, né? Mas o camponês francês, ele não vive uma situação social, econômica, cultural em que as relações de trabalho, as relações sociais, as relações culturais lembrem ou tenham uma conexão mais direta com os séculos de servidão que existiu no campo francês. Por que não tem? Porque teve um negócio chamado Revolução Francesa, que no seu período jacobino saiu passando o cerol, fez uma reforma agrária e causou uma ruptura histórica, acabou com a grande nobreza de terras, fez uma reforma agrária e criou novas relações sociais,
no campo francês, ao ponto de a França ser um país de pequenos e médios agricultores, né? Então, veja, foram quase 1000 anos de feudalismo. Só que hoje, quando você vai analisar as relações de produção, as relações econômicas, as relações sociais no campo francês, você não vai achar formas de subjugação do camponês, do agricultor, da agricultora francesa que lembrem aqueles mais de 1000 anos de feudalismo, porque houve uma ruptura histórica, um corte histórico. A Revolução Francesa. A Revolução Francesa que estilhaçou a grande propriedade fundiária da nobreza. Perfeito? Do mesmo jeito, na Rússia, a gente teve mais de 1000 anos de servidão, né? Vamos lembrar que a Rússia entra no século XX com a imensa maioria dos camponeses vivendo numa situação prática de servidão. Feito? Feito, né? O que aconteceu em 1917? Aconteceu uma ruptura histórica e, basicamente, em um período mais ou menos ali de 10 meses, se a gente for contar de junho de 17 até mais ou menos maio, abril de 1918, acabou a grande propriedade fundiária da nobreza, acabou a servidão na Rússia, né? Veja, acabou rapidamente. Então, assim, quase 1000 anos de servidão foram estilhaçados em poucos meses. Por quê? Porque houve uma revolução. Revolução. Assim como, aí dando um terceiro exemplo e último, Cuba, tal qual o Brasil, foi um dos países que mais tempo passou com escravidão, né? Cuba teve uma revolução. E aí a situação da população negra de Cuba é infinitamente melhor que a brasileira. Alguém pode dizer assim, mas Jones, em Cuba também há racismo. Sim, em Cuba também existe racismo. Só que assim, é outra coisa, é outro patamar de questão se você comparar com a situação brasileira. Em Cuba, não é incomum você ver negros, médicos e médicas, engenheiros, advogados. Em Cuba não tem negro apanhando todo dia da polícia. Em Cuba não tem negro sendo encarcerado em massa. Em Cuba não tem pessoas negras desumanizadas ao ponto de que estão a imensa maioria da população em situação de rua e ninguém liga, morre nas calçadas e ninguém liga. Em Cuba você não vai achar um índice muito maior de violência obstétrica ou de violência sexual contra mulheres negras, porque é isso, ninguém liga, o grau de desumanização da mulher negra é muito maior. Em Cuba, você não vai achar uma perseguição sistemática a religiões de matriz africana, a santeria em Cuba, por exemplo, está muito melhor do que o candomblé e a Umbanda no Brasil, etc e tal. Então, assim, a maioria dos problemas mais visíveis do racismo no Brasil, que a gente vê no dia a dia, de violência policial, de extermínio de pessoas negras, assassinato de crianças negras, encarceramento em massa, desemprego, população em situação de rua, é um negro que não consegue ser médico, não consegue ser engenheiro, é discriminação, não sei o quê. Isso não acontece em Cuba. E Cuba passou quase tanto tempo de escravidão como o Brasil. Então veja, nos 3 exemplos que eu citei para vocês, né? A situação do camponês na França ou na Rússia e a situação da população negra em Cuba, o que marca essa ruptura histórica é que teve um processo de ruptura política que foi um processo revolucionário. Foi um processo revolucionário. Ou seja, as engrenagens, as estruturas que permitiam a reprodução de padrões históricos de exploração e desigualdade foram quebradas. Quando acaba a escravidão no Brasil, o Brasil deixa de ser um país escravagista. Se a população negra segue numa posição de inferioridade, discriminação, de mais exploração e graus de dominação e violência que a população trabalhadora de maneira geral, a gente não pode só remeter à escravidão. A gente tem que explicar, nos mais de 100 anos do fim da escravidão, que mecanismos, que estruturas, que dinâmicas de processo de dominação política garantiram a manutenção dessas desigualdades, ainda que com novas formas sociais, perfeito? Então não dá só para dizer as desigualdades socio-raciais no Brasil são fruto da escravidão, no sentido de estruturar sua base, sua decolagem histórica, sim. Mas assim, não dá para inocentar o capitalismo, porque a escravidão acabou faz mais de 100 anos. Se a escravidão acabou faz mais de 100 anos, se a gente está na 5ª ou na 6ª geração de pessoas negras desde o pós-abolição e continua existindo claramente desigualdades socio-raciais, olhar para o capitalismo brasileiro.
precisa olhar para a dinâmica de reprodução do capitalismo dependente brasileiro. Como o capitalismo dependente brasileiro se apropriou, modernizou e reproduz as desigualdades socio-raciais legadas dos mais de 300 anos de escravismo. Perfeito? Dito isto, a partir desta premissa, para mim está muito claro que o golpe empresarial militar derrotou a melhor oportunidade até hoje da história brasileira de passar a limpo justamente esse legado de desigualdades profundas, de violência, de superexploração que foram legados da escravidão, né? Modernizados, refuncionalizados e reproduzidos em formas sociais diferentes na dinâmica do capitalismo dependente. Ou seja, vamos lá. No Brasil, né, no pós-Revolução de 30, se consolida uma tradição, e aqui sem entrar em detalhes, sem entrar no mérito dos problemas e tal, mas se consolida uma tradição de pensar a construção de leis trabalhistas, de pensar a construção de direitos sociais como parte de uma segunda abolição, de uma verdadeira abolição para o povo trabalhador. Tanto era assim que o governo Getúlio Vargas gostava de anunciar direitos trabalhistas novos, gostava de anunciar aumentos salariais no 13 de maio, a data da Lei Áurea. E é isso, veja, eu não estou entrando no debate aqui sobre se o governo Getúlio Vargas era antirracista ou não, a eugenia muito forte no governo Getúlio Vargas. Estou só fazendo um recorte para contar o que eu quero abordar como central para vocês. Então se consolidou no Brasil uma tradição de pensar a construção de direitos trabalhistas, de direitos sociais, como uma coisa meio que uma continuidade da abolição. Não só por parte da tradição ali que vai surgir de trabalhismo com Getúlio Vargas, como o movimento comunista, ele gostava muito da ideia de que a soberania de fato do Brasil, a emancipação da classe trabalhadora, do imperialismo e do que chamava na época de feudalismo, que era a grande propriedade latifundiária, tinha conexão direta com a luta das pessoas escravizadas. Então, Luiz Carlos Prestes, quando fez seu famoso discurso como presidente da ANL, Aliança Nacional Libertadora, né, ali na preparação para o levante antifascista de 35, ele cita diretamente Zumbi dos Palmares, resistência quilombola. Inclusive, antes de surgir o Partido Comunista Brasileiro, surgiram grupos chamados Grupo Comunista Zumbi dos Palmares. Era comum na imprensa comunista falar de zumbi como Espartacus negro, essa ideia de que os escravizados lutavam pela reforma agrária, né, nos quilombos, que é até um pouco anacrônica, mas enfim, é isso, é um ótimo anacronismo, um anacronismo do bem. Então os escravizados lutavam pela reforma agrária, contra os senhores feudais, contra os latifundiários, e aí Zumbi, Quilombo dos Palmares representavam uma tentativa de verdadeira soberania do Brasil, se livrar do Império Português e tal. Então, no decorrer de uma cultura política, de uma tradição que vai se formar ali, de uma tradição nacional popular, né, nacional desenvolvimentista, que é disputado por comunistas, disputado por trabalhistas, disputado por correntes socialistas e tal, vai se criar muito forte uma ideia de que a Revolução Brasileira, como era pensada nos termos da época, o que significava fundamentalmente? Uma revolução, né, de libertação nacional, anti-imperialista e anti-latifundiária, ou anti-feudal, né? Uma revolução que promovesse a reforma agrária, a democratização da terra, o enfrentamento ao imperialismo, soberania nacional brasileira, estava em conexão com completar a abolição brasileira e emancipar a população negra. Claro que tinha problemas, tinha figuras, lideranças que negavam a importância da questão racial, que dizia que o Brasil não era um país racista, tinha tudo isso, né? Dentro desse escopo, desse movimento nacional popular, você achava pensadores que tinham uma ótima formulação sobre a questão racial, como é o caso do Nelson Werneck Sodré, e você achava pensadores que negavam que existia racismo no Brasil. Você tinha figuras como Abdias do Nascimento, muito ligado ao trabalhismo, ali do Getúlio Vargas, do Jango, do Brizola e tal, e você tinha figuras do movimento negro muito ligadas ao DN, né, a União Democrática Nacional, que era o partido político por excelência do antigetulismo, do antitrabalhismo e do anticomunismo no Brasil. A coisa era complexa. Dito isto, quando a gente chega na conjuntura dos anos 60, o que estava colocado no Brasil enquanto proposta política sintetizada nas reformas de base? Presta atenção. Estava colocado no Brasil fazer uma reforma agrária para criar 10 milhões de novos proprietários no Brasil.
pequenos e médios proprietários. Gente, essa reforma agrária tinha como alvo principal a democratização da propriedade na terra no Nordeste brasileiro, no Norte e no Sudeste brasileiro. Não tanto a questão no Sul brasileiro. Por quê? Por um processo histórico que não vai dar para abordar aqui. Já existia uma tradição de pequena e média propriedade mais forte, né, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul em particular. Então veja, gente, quem ia ser beneficiado por essa terra? Ia ser beneficiado por uma reforma agrária para 10 milhões de famílias. Era fundamentalmente trabalhadores agrícolas assalariados, poceiros, não brancos, gente. Era o que se chamava na época de caboclo, de mestiço, de moreninho, de codijambo, e cor de amêndoa, aí não sei o quê. Fundamentalmente a gente está falando de populações não brancas. Fundamentalmente, é isso que a gente está falando, sabe? O decreto de reforma agrária que o Jango assinou no começo de 64 visava não só o objetivo de criar 10 milhões de novos proprietários no Brasil, como tinha uma obrigatoriedade de toda a propriedade fundiária tinha que produzir também para o mercado interno. Então era quebrar essa lógica primária exportadora. Basicamente é o seguinte, você tem terra, beleza, você quer plantar soja, pega no exemplo de hoje, né? Quer plantar soja para exportar para a China, para a Europa, vai ter que plantar feijão também, porque é o que o povo come, é feijão. Feito? Então, assim, isso seria uma transformação gigantesca e ia resolver um problema pendente da abolição brasileira, que é a não democratização da propriedade da terra. Então, repare, quando vem a abolição no Brasil, o grande fator de manutenção das desigualdades socio-raciais não foi o acesso à educação. Na época, mais de 80% da população era analfabeta. A educação não era um fator fundamental para organizar a distribuição na divisão social do trabalho. Boa parte, inclusive, dos barões do café, dos grandes senhores de terra, donos de plantações de cacau na Bahia, de engenhos de cana-de-açúcar em Pernambuco, de produção de borracha no norte do Brasil, eram analfabetos. Inclusive, diga-se de passagem, o grande fator estruturador das desigualdades sociais era a propriedade da terra. O que garantiu a manutenção daquelas desigualdades fundamentais foi a não existência de reforma agrária no Brasil, muito fundamentado na Lei de Terras de 1850. Né? Então, note, aquela reforma agrária que deveria ter sido feita na abolição, ela seria feita no período do golpe. Né? E aí, quanto conjuntura histórica, foi o período da história brasileira que a gente mais viu tá em questão a propriedade privada dos meios de produção, no caso a terra. Nunca mais a gente viu um movimento de massas com tal impacto, dizendo abertamente que tem que quebrar o monopólio da terra. Então, você tem uma reforma agrária que ia finalmente, pauta, né? Ia finalmente trazer uma demanda fundamental que não foi cumprida na abolição. Você tinha um conjunto de propostas de reforma que iam finalmente garantir cidadania e direitos sociais para a classe trabalhadora como um todo e para a população negra. Então vamos lembrar que estava em pauta também no governo João Goulart e do próprio movimento de massas, né, disputado ali pelo PCB e pelo PTB, estava em pauta uma reforma urbana para acabar com a dolarização dos aluguéis, para fazer uma política planejada de moradia, para combater a favelização, para garantir casa digna nos ambientes urbanos, inclusive para ter uma lógica de planejamento urbano, para que as cidades brasileiras não se transformassem no que se transformou esse caos generalizado, insalubre, cidades estruturadas na desigualdade, né? Uma periferia destituída de tudo, no inferno lá longe, e os centros urbanos, os centros comerciais, os bairros de classe média com melhor estrutura, áreas verdes, serviços e por aí vai. Estava em pauta a reforma urbana, estava em pauta o fim do analfabetismo, que nunca foi realizado no Brasil, nunca foi. E a última vez que o fim do analfabetismo foi realmente um movimento de massas foi no pré-golpe. Estava em pauta o fim do analfabetismo, muito influenciado pela experiência da escola de base do Anísio Teixeira. Estava em pauta a ampliação em massa da universidade e a reforma universitária, garantindo uma nova universidade conectada às demandas da classe trabalhadora, da soberania nacional brasileira, da soberania tecnológica. Estava em pauta criar estruturas produtivas que realmente atendessem às necessidades materiais da classe trabalhadora. Então, por exemplo, o Wilson Fadu era ministro da Saúde durante o governo Jango e ele falava abertamente de criar uma indústria farmacêutica nacional, controle público, para
produzir medicamentos que respondessem diretamente às doenças que mais afligiam a classe trabalhadora, né? Chamadas por alguns depois de doenças negligenciadas, doenças da pobreza, e é basicamente a determinação social do processo saúde-doença, doenças que atingiam em massa a classe trabalhadora, e os laboratórios privados estrangeiros não tinham interesse em produzir medicamento porque essa classe não tinha dinheiro para pagar, né, pelos medicamentos. Então, assim, era uma época em que o Brasil debatia, estava colocado em perspectiva objetivamente a construção de direitos universais, fazer uma reforma agrária, ter uma indústria nacional, medicamentos, ter uma indústria nacional pública de produção e refino do petróleo, estatizar toda a produção e distribuição de energia elétrica, ter nas mãos do ente público, né, de maneira planejada, a produção de energia, insumos fundamentais para a indústria e controle do crédito, uma reforma bancária ali muito interessante, que nunca saiu do papel também, a ideia de que a gente segura como nas mãos do ente público, né, insumos básicos como crédito, como energia, como aço e outros insumos para a indústria, como derivados do petróleo, e a partir disso planeja um processo de industrialização do país e de ocupação do território a partir de novas unidades produtivas que fizessem com que o país crescesse de maneira planejada, que, mais uma vez, evitasse processos de favelização e de vazios de ocupação territorial gigantesco. Então, estava colocado em cena na conjuntura pré-golpe de 64 um processo nacional reformista com todos os seus limites, com todos os seus problemas, sabe? Que foi derrotado, infelizmente, mas um processo que iria finalmente enfrentar o legado da escravidão. O Brasil seria outro, sabe? O Brasil seria outro. O Brasil teria finalmente enfrentado, e aí inclusive tinha também a proposta, gente, de uma reforma política para garantir voto para analfabetos. Quem era a maioria dos analfabetos? População negra, né? Então, a reforma política, proposta no âmbito das reformas de base, ia ampliar direitos políticos da população negra, ia garantir acesso à educação à população negra, ia garantir acesso à saúde, medicamentos, cuidados médicos à população negra, ia garantir terras para a população negra, ia garantir melhores condições de trabalho para a população negra, ia garantir oportunidade de universidade para a população negra, inclusive até elementos como a ideia das reformas de base na reforma política era garantir direito a voto para baixa oficialidade e para cabos, né? Gente, qual era o perfil socio-racial das pessoas da baixa oficialidade das Forças Armadas? Majoritariamente população negra também, tá ligado? Então, o que estava colocado ali nas reformas de base foi efetivamente um projeto nacional reformista que não significava necessariamente a revolução socialista, embora eu ache que se aquilo fosse aplicado, o final teria que necessariamente ir para um caminho socialista, mas enfim, é outro debate. Mas o que estava ali colocado foi uma possibilidade histórica de romper com o sentido de construção do Brasil dado pelos mais de 300 anos de escravidão e colonialismo, mais o próprio sentido mantido do processo de desenvolvimento do capitalismo dependente. Ou seja, pegando a referência do Caio Prado Júnior, quando ele teoriza o sentido da colonização, o Brasil como um país que foi criado para produzir riqueza para fora, ignorando as necessidades do seu próprio povo, das amplas massas trabalhadoras, ou como diria Darcy Ribeiro, um moinho de gastar gente, um país que está em ciclos permanentes de exportação de commodities, de transferir riqueza para fora, enquanto o povo amarga a miséria, a fome, a falta de moradia, a falta de emprego. Aquilo ali poderia ser rompido. Aquilo ali, finalmente, poderia ser rompido e a população negra estaria em outro patamar de problema. Veja, eu não estou dizendo que não existiria mais racismo no Brasil. Não é isso que eu estou falando. Né? A gente tem um debate muito longo sobre como mesmo as transformações das estruturas econômicas, estruturas de propriedade, não significam automaticamente transformação da subjetividade, dos padrões culturais, dos padrões de reconhecimento, que a coisa é um pouco diferente. Aqui não tem nenhum economicismo tosco no sentido de no momento que fez a reforma agrária para a população negra, o racismo vai sumir amanhã. Não é assim que funciona. O que eu estou dizendo é que, do ponto de vista das desigualdades socioeconômicas fundamentais, a gente teve a maior oportunidade histórica de dar um outro sentido histórico para o caminho brasileiro. Um outro sentido histórico. Eu já vi
3 fontes diferentes citar um artigo publicado pela Carolina Maria de Jesus no jornal A Última Hora, em que a Carolina defende as reformas de base e fala que as reformas de base seria a segunda abolição do Brasil, a verdadeira abolição. Eu já procurei isso, que só a desgraça, e eu não achei. Mas eu já vi 3 fontes diferentes citarem esse artigo, inclusive uma delas o Muniz Bandeira. E o Muniz Bandeira é um cara muito sério, então assim, se o Muniz Bandeira citou é porque existe. Eu só não achei ainda. Inclusive, se alguém achar, por favor, por obséquio, mande esse arquivo para mim, porque eu preciso dele, né? Então estava muito claro ali para muita gente que, ó, meu irmão, é a oportunidade de ouro do Brasil. O Brasil enfrentar a dependência, enfrentar o subdesenvolvimento, enfrentar a fome, enfrentar a concentração fundiária, enfrentar a precariedade de serviços públicos, enfrentar o subdesenvolvimento, garantir uma outra lógica de crescimento econômico, inclusive para o Brasil. É por isso que, para mim, o golpe empresarial militar de 64 foi o maior trauma da história brasileira. Não é desconsiderando os mais de 300 anos de escravidão. É que a gente, no golpe de 64, em 64, a gente tinha oportunidade de passar a limpo esses 300 anos de escravidão. Entendeu? Começar a passar a limpo o que foi o processo de formação histórica do Brasil, a partir do Brasil colônia. Essa oportunidade, infelizmente, foi derrotada. Se eu tivesse uma máquina do tempo, eu voltava, né? Eu voltava lá para conversar com o Brizola na época da campanha da legalidade e dizia assim: ei, Brizola, na moral, mata o Jango, fala que quem matou foi os golpistas e porque o Jango é conciliador demais, pelego demais, pega o terceiro exército, pega o povo em armas e marcha até Brasília para depor os deputados golpistas, toma o poder, porque ó, se for confiar no Jango, quando for o golpe mais na frente, o Jango não vai querer resistir não. Eu faria isso. Inclusive, alguém quiser inventar a máquina do tempo pra gente voltar no tempo e falar com o Brizola na época da campanha da legalidade, seria muito bom para a história brasileira. Sabe? Mas brincadeiras à parte, gente, é muito sério. Eu tô convencido que reduzir o golpe de 64 não, perseguiu o Caetano Veloso, perseguiu o Chico Buarque, proibiu o filme, Gilberto Gil teve que sair do país. E veja, tudo isso é grave, mas isso não é o central, desculpa. Isso não é o central. Isso não é o central. O central é que o golpe empresarial militar, ele derrotou a melhor oportunidade da história brasileira de começar a passar a limpo este país e de enfrentar a dependência, o subdesenvolvimento e o legado de mais de 300 anos de escravidão. Foi a melhor oportunidade que a gente teve de democratizar radicalmente a sociedade brasileira, de ter, no sentido dado pelo Florestan Fernandes, uma revolução democrática, um processo histórico-político que, mesmo não superando o capitalismo, ele modifica de tal forma as relações entre as classes que a sociedade vai para um outro patamar de problema, com um grau muito maior de participação e de capacidade de influência da classe trabalhadora nos rumos do país. Foi essa oportunidade que a gente perdeu. Veja, a gente não pode reduzir o golpe foi a ditadura, só ampliou a repressão que já tinha nas favelas. Veja, é claro que na hora que a gente for combater, criticar essas visões que pensam a ditadura só a partir da repressão na classe média, a gente precisa destacar que, né, a repressão nas favelas, o extermínio, a violência policial, a rota e tal. Mas para mim o que é fundamental, gente, é a gente pensar o golpe de 64 como uma oportunidade histórica negada da gente fazer uma revolução democrática, um processo político nacional libertador, né, que com todos os seus limites, seus erros, que inclusive facilitaram a derrota, mas foi o melhor momento da classe trabalhadora brasileira. De 1955 a 1964, nunca a classe trabalhadora esteve tão organizada, teve tanta clareza e teve tão claro um projeto de país alternativo em que estava ali colocado o que é que a gente queria para a saúde, para a educação, para o sistema universitário, para a questão agrária, para a questão da indústria, para a questão dos salários, para direitos trabalhistas, para a estrutura sindical, para a estrutura política, para a estrutura eleitoral. Assim, estava na ponta dos dedos o que o Brasil poderia ser depois daquilo. Assim, é esse o grau de seriedade que a gente precisa dar ao golpe. E aí, a partir disto, a gente debate como o que a gente vive hoje é, em muitos aspectos, um resultado da possibilidade negada a partir do golpe e de 21 anos de ditadura. Não à toa a ditadura durou 21 anos. A ditadura ela quis garantir
que aquele projeto de soberania nacional popular encampado de maneira contraditória por comunistas e trabalhistas fosse enterrado de vez. Feito? Então, assim, não, gente, não é contrapor a ditadura à escravidão, não. É dizer que a ditadura veio para impedir que o Brasil passasse a limpo o legado da escravidão. Entendeu? A ditadura veio para impedir que a classe trabalhadora, que o movimento nacionalista e popular da época passasse a limpo o legado da escravidão. Quem debate isto muito bem, e aí dicasinha de leitura, é o livro autobiográfico da Darcy Ribeiro, né, Tempos de Turbilhão, foi organizado pelo professor Érico Napomuceno. Bota aí na tela, Maxwell, por favor. O livro do Muniz Bandeira, João Goulart e as Lutas Sociais do Brasil. Eu acho que esse livro também faz um ótimo debate sobre o tema. Vale a pena ler também outro livro da Darcy Ribeiro, né? O Brasil como um Problema. O Darcy está sempre indo e voltando e fazendo essa relação entre o Brasil de hoje na época que ele escreveu o livro, nos anos 90, e o Brasil pré-golpe. Vale muito a pena também ler o livro do Clóvis Moura, Dialética Radical do Brasil Negro, para pensar justamente como é que se relaciona o legado da escravidão com o desenvolvimento do capitalismo dependente brasileiro. Eu acho que vale muito a pena também para pensar como estava ali colocado a possibilidade de, a partir das reformas de base, o Brasil tem uma segunda abolição. Ler um livro clássico do Nelson Werneck Sodré, Introdução à Revolução Brasileira, que é um livro inicialmente do final dos anos 50, e o Sodré faz uma conexão direta entre o processo de revolução brasileira que ele defendia, nacional libertador, e o enfrentamento do racismo, né, do preconceito contra a população negra. Acho que vale muito a pena fazer essa conexão. Então veja, gente, a ditadura empresarial militar foi muito séria, viu? A gente não pode banalizar no sentido de que foi só repressão. Não, veja, inclusive, tem que precisar o lugar teórico da repressão. Para que serviu a repressão, porra? A repressão foi um instrumento para enterrar aquela que até então foi a melhor oportunidade histórica da gente passar esse país a limpo. Somente isso. A melhor oportunidade histórica, passar esse país a limpo. Acho que esse é o grau de seriedade que a gente deve dar ao tema. Me parece essa uma linha política e de pesquisa fundamental para a gente reconstruir a memória sobre o golpe empresarial militar de 64. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não esqueça disso, se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.